Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita no nosso canal, aqui Jair Santos. Bem-vindo a 2024. Pela misericórdia de Deus, chegamos aqui. Glória a Deus. Hoje a reflexão da mensagem é com o nosso amigo José Silva, preletor. Meu amigo, como vai o senhor? Pode ser, irmão Jair. Estou bem, graças a Deus. E é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, viu? Que a paz de Deus também esteja com todos, viu? Hoje o abraço vai para Everton Almeida, que mora no bairro Jardim Ouro Preto, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Lucineide Silva, que mora no bairro Parque Fazendinha, Campinas, São Paulo. Meus amigos, está aqui o brinde, viu? Duas camisetas, uma feminina e uma masculina. Tem essa aqui feminina aqui, ó. Show de bola. Tem essa aqui masculina também, ó. Bem legal também. Então vai lá em nosso canal, se inscreva, compartilhe. No comentário escolha o número de 1 a 300, entendeu? Quando bater 1000 inscritos a gente vai fazer o sorteio dessas lindas camisetas pela graça de Deus. Meu amigo José, Pois não. Filipenses 2:5 relata: também a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo e que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Discorra um pouco sobre esses versículos. Pois não, meu amado. Nesse texto aqui nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo uso de um hino que se cantava muito na igreja primitiva. E era justamente esta narrativa que fazia menção sobre o esvaziamento do Cristo pré-encarnado, que veio a este mundo, deixando a sua glória, deixando o seu privilégio, para vir atender a necessidade de um povo, de uma humanidade, de homens que, na verdade, não queriam saber nada de Deus. Então, o apóstolo Paulo faz uso dessa expressão, desse louvor, deste hino, para tratar sobre a forma que devemos agir para com os outros. Esvaziar do nosso eu, esvaziar do nosso egoísmo e ter uma mesma atitude que Jesus Cristo. Que atitude é essa? Atitude de humildade, atitude do interesse para com o próximo. Foi desse jeito que Jesus abriu mão dos seus privilégios no céu. Abriu mão da sua glória em que ele tinha antes de vir ao mundo. Pois ele vai fazer menção disso lá em João capítulo 17, versículo de número 5. Ele vai fazer menção, orando ao Pai, dizendo que antes do mundo existir, ele estava na glória juntamente com o Pai. Logo, damos a entender que ele tinha uma posição de honra, de que ele tinha uma posição de glória antes de se manifestar aqui na terra. Mas ele abriu mão de tudo isso para atender à necessidade dos carentes, dos necessitados. Logo, nós também temos que ter esta mesma atitude de Jesus. Abrir mão do nosso querer, abrir mão da nossa vontade, abrir mão de tudo o que nós almejamos de bem para nós, para atender à necessidade e à carência dos outros. Infelizmente, hoje, o que nós vemos é algo completamente contrário. Pessoas que fazem de tudo em prol de si, olham unicamente para suas necessidades, para suas carências, e os outros, eles não estão nem aí. Mas o evangelho, o verdadeiro cristianismo é esse. Ensina-nos a abrir mão do nosso querer, da nossa vontade, para atender à vontade de Deus, para que primeiramente os outros venham ser beneficiados. Então, que possamos ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Lembre-se, o evangelho é isso aqui. Fora disso aqui é heresia. Lembre-se também, o evangelho não é ser astro, não é estrela. A gente é uma ferramenta para o reino. Então é mais ou menos isso. Meu amigo, qual a mensagem para essa tarde? A mensagem que Deus colocou em nosso coração trata-se de uma passagem muito conhecida, que por muitas vezes já ouvimos muitos louvores a respeito dela. Muitas foram as reflexões, pregações, mensagens, estudo relacionado a esse texto sagrado. E eu quero aqui ler com os irmãos, ou para a nossa reflexão no programa de hoje,
2 Samuel, capítulo de número 9, e alguns textos da Bíblia, versículo 1, e na sequência iremos ler o versículo 7 e também o versículo de número 13, que diz assim a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo 1 diz: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Versículo 7 vai dizer: Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Versículo de número 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Fiz questão de ler esta palavra, porque, segundo alguns estudiosos, no Antigo Testamento não encontramos um texto que vá fazer menção de forma tão abrangente, tão sublime, da graça de Deus, do que esse texto aqui, relacionado à história e à vida de Davi. Davi, nesse período aqui da sua vida, ele já havia conquistado muitas coisas. Ele já havia conquistado muitas vitórias. Deus já havia entregue os seus inimigos em suas mãos. Na verdade, Davi, ele já havia conquistado e vencido praticamente todos os inimigos que Deus fez questão com que a nação de Israel assim o destruísse, vencesse, para que eles pudessem ter posse da terra prometida na sua totalidade. Davi, então, era um homem vitorioso, estava no auge, no ápice do seu reinado, da sua vida, da sua história em termos de conquistas. E agora Davi, pensando e quem sabe refletindo sobre toda a situação e a condição a qual Deus havia lhe dado, lhe concedido, lhe colocado, ele começa agora a pensar, ele começa agora a refletir sobre tudo aquilo em que havia acontecido na sua vida. E em meio a esses pensamentos, irmão Jair, ele de repente se lembra de uma promessa que ele havia feito a um grande amigo seu no passado. Este era Jonatas, em que a Bíblia diz que eles tornaram-se grandes amigos e era um amor verdadeiro, um amor provindo de Deus. E Davi lembrou de uma promessa que eles haviam feito, na verdade uma aliança. E nesta aliança constava que, quando Deus exaltasse Davi e cumprisse todo o seu propósito na vida de Davi, relacionado ao reino, Jonatas então pediu a Davi para que este não viesse se esquecer dele, das suas amizades, da união, da comunhão, da intimidade que existia entre os dois. Fizeram então esta aliança, de que em um futuro, assim em que ele fosse exaltado, ele pudesse ter misericórdia dos seus descendentes, da descendência de Jonatas, que porventura viesse a ficar. E assim esta promessa foi feita, esta aliança foi feita. Davi então, em esse momento de reflexão no capítulo de número 9, ele passa a recordar-se desta promessa, desta aliança, e faz uma indagação aos seus servos e pergunta: resta porventura alguém da casa de Saul? Aí a Bíblia vai colocar uma vírgula. E quem sabe quanto, neste momento, quando houve esta vírgula, quem sabe alguém pergunta: mas para quê que o rei Davi quer saber a respeito de algum descendente da casa de Saul?
Será que ele quer se vingar? Será que ele quer retrair-se? Será que, na verdade, ele quer derramar sobre esse tal toda a ira e todo o sentimento de vingança em que ele passou nas mãos de Saul, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo perseguido até a morte? O que, afinal de contas, ele quer fazer? Mas, na verdade, enquanto este pensamento soava na mente daqueles que estavam ali presentes, Davi ele continua a sua pergunta e diz: para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas, meu amigo. Então, na verdade, Davi, por lembrar-se de uma aliança e por lembrar-se de uma promessa, ele agora busca algum descendente da casa de Saul para que ele possa usar-lhe de bondade por amor ao seu amigo Jonatas. Ora, a grande verdade é que quando um rei ele assumia o reinado de uma determinada nação, existia um costume que todos os descendentes da antiga dinastia tinham que ser eliminados, tinham que ser morto, e quando isto não acontecia, ele teria que ser deportado para um lugar distante para viver uma vida esquecida, para que ninguém mais se lembrasse dele. E isto foi que aconteceu com o descendente da casa de Saul. A Bíblia diz que ele estava em um lugar longe, longínquo, oculto, escondido, ninguém tinha conhecimento dele. Mas a Bíblia vai fazer menção que houve um servo lá da casa de Saul, por nome de Ziba, que ele vai se levantar e dizer: eu sei que existe sim um descendente da casa de Saul, filho de Jonatas. E a Bíblia diz que ele vai dizer: ele está em Lodebar e ele é manco dos pés, aleijado de ambos os pés. A Bíblia vai dizer que Davi, ele pede então para trazer este homem até a sua presença, porque Davi ele tinha intenções no coração de agir conforme a graça e a bondade de Deus. Só que antes deste homem, Mefibosete, vinha até a presença do rei, eu já imagino quando a caravana ou a carruagem do império, do reinado de Davi, vai até Lodebar, que significa lugar de esquecimento, lugar infértil, desolação. É isto que significa Lodebar. Quando eles vão até este lugar, e a carruagem do rei chega em Lodebar à procura de Mefibosete, eu já imagino, procurando ele pelo nome, o temor que caiu no coração daquele humilde homem, que não tinha condições para correr, não tinha mais para onde fugir, afinal de contas, ele era uma pessoa deficiente, não tinha condições para escapar, pois agora ele foi descoberto. A tendência era ele viver oculto, para que ninguém tivesse conhecimento da sua existência, porque isto significava ameaça de morte para ele. Mas, por ele perceber que ele havia sido descoberto e que a carruagem do rei estava ali para lhe buscar, logo caiu o temor do seu coração. Que temor era este? Pronto, fui descoberto. Com certeza o rei me manda chamar para me matar, para me exterminar, para acabar com a minha pobre vida. E isto foi o temor que percorreu no coração e na alma de Mefibosete até ele chegar na presença do rei. A grande verdade, irmão Jair, é que quando nós estamos em uma condição que percebemos que estamos debaixo do juízo de Deus, motivado pelos nossos pecados, porque a Bíblia fala que nós, seres humanos, já nascemos com a natureza decaída. Herdamos esta natureza lá no Éden por meio do nosso primeiro pai, Adão. Mediante os seus pecados, a Bíblia diz que pelo pecado de um homem, o pecado entrou, a morte entrou no mundo.
Na verdade, nós herdamos este pecado porque foi motivado pelo pecado do primeiro homem. Então, diante de Deus, nós estamos em um estado de condenação. Nós estamos destituídos dos valores espirituais. Nós estamos destituídos da sua presença, das riquezas celestiais. E este pecado, esta natureza, o que é que ela faz? Ela nos distancia de Deus. Ela nos deixa longe de desfrutar da presença do Altíssimo, colocando-nos em uma terra desolada, em uma terra esquecida, em uma terra de ninguém, antes de encontrarmos a Deus. Eu creio que isto aconteceu com você também, meu irmão Jair, que antes de nos encontrarmos com o Senhor Jesus, vivíamos em uma terra desolada, vivíamos em uma condição de vergonha, porque o nome Mefibosete significa semeador de vergonha. Esta era a condição em que nós vivíamos. Vivíamos em um estado vergonhoso, deplorável, miserável. Não tínhamos condições para nada. Não tínhamos condições nem de andar direito. Dependíamos dos outros. Assim era a vida de Mefibosete. Mas quando o rei mandou lhe chamar, a partir daquele momento, a sua história mudou. A sua história se transformou. O seu cativeiro começou a se transformar. Mas ele não sabia. Ele não fazia menção, não tinha menção, ideia do que o rei tinha proposto no seu coração fazer para com ele próprio. Observe que ele jamais procurou o rei. Ele jamais procurou ir para Jerusalém, onde ele nasceu, onde ele viveu até os seus 5 anos de idade. Foi quando a Bíblia diz que aconteceu a tragédia na sua vida, dele perder as condições de ter uma vida saudável. A Bíblia diz que na fuga, ele sendo conduzido pela sua ama, a Bíblia diz que ela se descuidou, tropeçou e caiu. E caindo, esta criança que dependia dos outros, caiu também e ficou aleijado de ambos os pés. Ele não nasceu naquela condição, ele nasceu na condição de um príncipe, ele nasceu dentro de um palácio, mas as condições fizeram com que ele chegasse a esse estado e que pudesse morar e habitar neste lugar em que ele estava. A grande verdade é que o pecado ele é capaz de nos distanciar de Deus, de nos tirar do momento da condição de príncipe, de desfrutar do privilégio da presença de Deus, da companhia de Deus, e nos coloca longe do Pai, longe do Altíssimo. Observe que nós, na nossa condição pecaminosa, jamais teremos condições de buscarmos a Deus, de irmos até a Deus, mas é Deus que sempre vai atrás do ser humano, atrás do homem. Este que vai buscar Mefibosete, na verdade, tem uma representação da pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos buscar. Mesmo que você esteja nos confins da terra, mesmo que você esteja num lugar mais inóspito, espiritualmente falando, o Espírito Santo ele tem esta capacidade de ir até lá. Mesmo que você esteja afundado lá no fundo do poço, o Espírito Santo ele vai lá te buscar para trazer até a presença do Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo de Nazaré. Na verdade, Mefibosete ele foi trazido até a presença do Rei. E quando este chega até a presença do rei Davi, a Bíblia diz que ele se prostrou e reconheceu a sua humildade, a sua pequenez, a ponto de dizer, afinal de contas, eu não passo de um cão diante do rei. Por que ele usou esta expressão? Porque é uma expressão de humildade, de inutilidade. Ele sentia-se um inútil, um desprezível, uma pessoa que não tinha valor, tinha a mesma condição em que um cão desprezado pela sociedade, pelos homens. Era esta a condição em que Mefibosete se sentia. Mas quando ele se prostra se humilhando, Davi olha para ele e diz:
Vindo Mefibosete, filho de Davi, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis-me aqui teu servo. Então lhe disse, não temas, não precisa ter medo. Não tenha medo, porque eu não vou fazer nenhum mal a você. Porque muito contrário disso que você pensa, eu usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás sempre a minha mesa. Observe que aquilo que nunca passou no coração de Mefibosete, não subiu à sua mente, era aquilo que Deus havia planejado, preparado, projetado para ele. Era uma transformação de vida. Aquela vida de sofrimento, aquela vida de humilhação, aquela vida em que ele estava até o momento esquecido pela sociedade, que ninguém o conhecia e que ele não tinha condições nem ao menos de ser alguém. Agora, diante da presença do rei, ele teria todos os seus bens, terra restituída, e também ele teria um lugar à mesa do próprio rei. O que isso significa? É que ele teria a mesma condição de um filho, os mesmos privilégios de filho. Se os filhos de Davi desfrutassem dos privilégios no palácio, Mefibosete, por sua vez, também desfrutaria deste mesmo privilégio. A sua vida seria transformada. Mas por quê? Porque ele merecia? Não. Não, na verdade não. Isso nada mais do que era uma manifestação de graça. E o que é graça? Graça é uma demonstração de amor imerecida, não adquirida e que não pode ser pago. Mefibosete jamais teria condições para pagar a atitude que Davi estava agindo para com ele. Ele não merecia nada daquilo. Ele não merecia ser lembrado. Ele não merecia ter um lugar à mesa. Ele não merecia estar no palácio. Mas o amor, a graça de Deus, fez com que ele estivesse na condição de um filho do rei. Agora imagine você, Mefibosete, se levantando todos os dias. E ao se levantar, todos iam à mesa de Davi, todos os seus filhos. Se levantava e ia a Minon, homem inteligente, muito culto na época, e com certeza orgulhoso. Mas, na sequência, os outros filhos de Davi também vinham para sentar à mesa. Quem sabe um dos seus sobrinhos, Joabe, era um dos capitães do exército de Davi, homem orgulhoso, soldado, com certeza, com aquela sua pompa, com a sua postura ereta de um homem valente, acostumado na batalha, tinha um lugar à mesa. Aparecia também naquela mesma mesa Absalão, que a Bíblia descreve ele como um homem muito bonito, de bela aparência, cabelos longos, com certeza muito cobiçado pelas mulheres da época. Lembramos também sobre Salomão, que se levantava e tinha o seu lugar à mesa, homem inteligente, um homem culto, era príncipe. Mas em meio a todos os filhos de Davi, em que tinham lugar à mesa, de repente houve-se um barulho no palácio, alguém se rastejando, vindo, quem sabe, com as suas muletas. Quem era este? Mefibosete. Este também tinha um lugar à mesa e era recebido pelos demais filhos de Davi. Mas, afinal de contas, quem lhe dava a condição e a capacidade de ter um lugar à mesa do próprio rei para Mefibosete? Era porque ele merecia? Era porque ele, na verdade, tinha todas essas condições? Não. Era simplesmente porque ele foi abraçado por uma graça em que ele jamais teria nem sequer palavras para descrever tamanho amor em que Davi havia demonstrado para com ele. Ora, todos estavam à mesa, e aquele aleijado também. Porém, quando ele sentava-se na mesa de Davi, todos o enxergavam como igual. Por quê? Porque a sua deficiência era coberto pela toalha da graça. Ninguém conseguia ver a deficiência de Mefibosete. Por quê? Porque a toalha da graça cobria os seus defeitos, cobria toda a sua deficiência. Imagine você e eu, estamos também sentados à mesa do Senhor, estamos sentados na presença do Deus Altíssimo, desfrutando dos seus privilégios,
E estamos aqui não é porque nós merecemos, jamais. Não temos condições para pagar aquilo que Deus fez para conosco, mas a sua graça ela é tão infinita que nos coloca nas condições de filhos. E os nossos pecados, nossos defeitos, eles são cobertos pela graça do Deus Altíssimo. Não porque nós merecemos, mas porque teve um lá na cruz que pagou o preço por nós. Que tudo aquilo que nós merecíamos foi derramado sobre ele para que nos desse as condições de sentar na mesa do Deus Altíssimo e desfrutar dos seus privilégios e desfrutar das suas riquezas. Jesus Cristo fez um impacto com o Deus do céu para que pudesse dar esta condição para nós nos tornar filhos e filhas de Deus mediante a sua grandiosa graça. Então, na verdade, nós não somos o que somos porque merecemos. Deus não nos escolheu porque somos bonzinhos, porque temos, quem sabe, algum talento atraente, algo bonito, algo belo. Ora, o profeta Isaías, ele já descrevia as nossas justiças dizendo que a nossa justiça é um trapo e a nossa vida é como trapo de imundícia. Não temos nada que possa encantar a Deus. Somos, na verdade, uns miseráveis, mas na proporção em que somos cobertos pelo manto da graça, Deus nos coloca em condições de merecedores de uma graça em que não podemos pagar. Então, tudo que nós temos no Evangelho, tudo que nós temos na presença de Deus, é mediante a graça de Jesus Cristo ofertada por Deus lá na cruz. Ele foi atrás de nós. Ele nos tirou no lamaçal de pecado, na condição inóspita em que nós estávamos espiritualmente. E a Bíblia diz que ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Observe em que a partir daquele momento, Mefibosete, todos os dias, ele passou a habitar no palácio do rei. E ele passou a se alimentar na mesa do próprio rei. Ele tinha um lugar à mesa. Deus, ele nos deu uma condição para termos um lugar à mesa no momento em que nós abraçamos a graça manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus, ele nos convida hoje para desfrutar desta graça, para abraçar esta graça. Não é porque você é bom, não é porque você pratica boas obras, não, é por causa da graça de Deus, que ela é infinita, ela vai até os confins da terra, ela vai até o fundo do poço, ela vai até no lugar em que ninguém vai, ela alcança aqueles que são esquecidos, desprezados pela sociedade e nos transforma em alguém diante de Deus. Não tem bênção maior. A bênção maior, na verdade, que nós desfrutamos, além de termos restituído tudo aquilo que nós perdemos, nada mais é do que desfrutar da presença do Rei conosco, a presença do Rei dos Reis, a presença do Senhor dos Senhores. Deus, por meio da sua graça, nos trouxe para perto de si, para que possamos desfrutar da sua presença. E assim desfrutarmos constantemente de todos os seus privilégios espirituais, não porque nós merecemos, mas por causa da graça que há na pessoa de Jesus. Amém, irmão Jair? Meu amigo, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe grandemente. Amém. O Evangelho é assim, simples e objetivo. Esse aqui é o abençoado pioneiro da nossa região de Campinas, aí, pela graça de Deus. José Silva, preleitor, congrega na de Belém, Araraquara, São Paulo. Casado com Aurenice Silva, reside na cidade de Araraquara, São Paulo. Inclusive estamos gravando dos estúdios aqui direto de Araraquara pela graça de Deus. Irmão, prega fora também? Em outras igrejas? Olha, atendemos sim a vários convites. Estamos Deixa o contato do irmão fazendo um favor aí. Sim, é 016 988 24 8222. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos na cidade de Campinas. Fiz muitas amizades lá, moramos lá durante um bom tempo. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Mário Lima, para o presbítero Wagner também,
para o nosso amigo Evaristo. E se eu for aqui descrever, relatar o nome de muitos, irei cometer até injustiça, mas esses são alguns nomes em que passou aqui na nossa mente. Mandar um abraço também, um beijão para minha esposa, para minha filha Nicole, para o meu genro também, Léo, nós chamamos carinhosamente de Léo, e agradecer grandemente esta oportunidade que Deus nos concede de podermos estar com o nosso amigo, em que tivemos uma boa convivência com ele, com a sua família, com a sua mãe, na cidade de Campinas. É um imenso prazer poder estar nesse momento com você, meu amigo. Irmão, o prazer é o meu, viu? Depois de ouvir o irmão há tanto tempo, depois de tanto tempo. Deus abençoe grandemente a família do Senhor e todos, viu? Amém. Legal. Queridos, nos ajude compartilhando, se inscrevendo, viu? A gente tem aproximadamente mais ou menos uns 100 acompanhando a gente. Se esse 100 deixar mais ou menos seu like, seu ok, isso vai mais ou menos lá para 300. Então, os 300 de leões, mais ou menos isso. Um abraço. Assim adiante. Para finalizar aqui também, eu quero mandar um abraço para Renato Dobner, que mora no bairro Jardim Uruguai, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Cláudio Panvec, que mora no residencial Porto Seguro, Campinas, São Paulo. Se você não pode vir ir até a gente no estúdio em Campinas, a gente vai até você. Desejo ótima tarde, até a próxima.